Mas a Pietas veio antes ou depois do seu outro visto? A Pietas veio depois. Veio depois. A gente mudou o visto, né? A gente saiu do visto de investidor. Eu comecei a ouvir muita gente falando do EB2. Você não conhecia o EB2? Não, eu cheguei em 2016, eu cheguei como estudante. Em 2017, a gente assumiu o nosso negócio, que era a limpeza de carpete. É o bendito em EB2. 2018 começa EB2 pra cá, EB2 pra lá. E aí eu comecei a ler e todo mundo aplicava, mas era um visto que demorava um pouco e ninguém não estava tendo nenhuma história, não tinha desfecho, se aprovava ou não aprovava. Histórico, né? Até o dia que eu olhei e falei, cara, eu me enquadro no EB2. E aí eu olhei assim, EB1, falei, eu me enquadro no EB1 também. Você achou que não se enquadrava? Eu achei o seguinte, a gente nunca acha que é bom o suficiente, tá? É verdade. A gente não acha. Sim. Mas eu achei que o EB1, ele não demorava tanto porque você podia aplicar com Premium Processing e a resposta era em 15 dias. Só que você tem que preencher 3 quesitos de 10. De 10, Tem não 10 é? critérios, você tem que preencher só 3. Eu preenchia mais do que 3, entendeu? Olha. Só que eu falei, cara, eu acho que eu vou. E aí fui numa advogada, que não foi a que eu contratei, fui numa advogada que falou, você tem prêmio internacional? Eu falei, não, na época eu não tinha. Eu tinha 1 milhão de joias que que eu achava que estava no nível de prêmio, eu nunca tinha aplicado para nada. Aí eu falei, não, eu não tenho prêmio, mas eu tenho outros. Ela, não, nem precisa. Porque eu não aplico a B1 sem prêmio. Opa, Não importa quantos critérios você preenche. Sem Precisa o ter o prêmio, ela falou, isso é um critério meu. Se você cada procurar advogado outros tem o seu... advogados. Então, ela falou, eu não aplico sem prêmio. Aí eu falei, It's okay. é o prêmio que você fez? quer, prêmio que Tome você vai prêmio. ter. Foi correr atrás E do aí prêmio. eu fui, peguei as minhas joias. Viu? Quem quer faz. Eu peguei as joias que tinham mais sucesso na minha loja, as que saíram em revistas e tal. Eu falei, eu vou inscrever elas em prêmios de design. Legal. E foi isso que eu fiz. Eu peguei e me inscrevi em muitos prêmios naquele ano, no ano seguinte. Mas assim, só aqui nos Estados Unidos, não, no Brasil? O meu prêmio, a maioria é na Itália. Na Itália, Que olha são os só. prêmios de design. A maioria são Itália e Alemanha. São os prêmios mais conceituados. Que legal. Então, eu me inscrevi num de pérola aqui, que eu fiz uma joia inédita, tá? Me inscrevi em 6 prêmios na Itália, com joias diferentes. Sim. 1 e 2 aqui nos Estados Unidos. Então, assim... E quando dá o resultado, vem uma avalanche, né? E quando o primeiro resultado, eu já ganhei 3. Aí eu falei, pronto, já dá pra eu voltar nessa advogada e falar aqui, os prêmios que você quer. E quanto tempo demorou isso, Camila? Tipo, meio ano, 1 ano? Por aí. Meio ano. Meio ano. Só que eu não voltei nessa advogada. Eu voltei em outra. Que é a minha advogada do coração, assim, que deu super match a gente. Sim. Ela é nerd que nem eu, sabe? Como eu falei, eu sou muito nerd. Eu estudei o visto inteiro. Eu sabia exatamente o que eu queria falar no visto. Google. Eu sabia exatamente o que eu queria falar no visto e como que o meu processo tinha que ser feito. Olha só. Então eu falei, eu não vou para um advogado grandão que tem 50 mil pessoas vai trabalhando fazer no do escritório. jeito dele. Primeiro que eu não vou ter nem acesso a ele, eu vou ter acesso a gente. E aí eu escolhi uma advogada que era só ela e a assistente. Olha. Só ela e a assistente. Então, ela, vendo que eu me aprofundei muito no conhecimento do visto, ela me deixou participar do meu processo. E não é todos entendeu? que... Não são que todos são abertos a isso, e a né? gente, eu contestava bastante ela. Ela também me contestava bastante quando eu dizia o que é não. bom. Por exemplo, num dos quesitos, eles falam de sucesso comercial, né? De você foi remunerado. E eu não queria incluir, eu não queria botar... Porque você, quando defende os critérios, a advogada queria defender o máximo possível. Claro que eu também queria defender o máximo possível, mas eu não queria defender coisas que eu não achava que eram realmente necessárias defender, que ia depor contra mim.
Entendeu? E aí nesse eu convenci a advogada, porque ela ficou, me dá o faturamento da empresa, me dá o faturamento. Eu falei, a gente nos últimos 2 anos faturou mal, a loja foi mal. Pois é, e faz o quê, entendeu? né? Eu não vou te dar, eu não vou. Sim. E quando ela brincava, quando ela falava, e aí, quando você ganha dinheiro? Eu falava, artista não ganha dinheiro. Era o meu artista não ganha dinheiro. Claro. Mas uma hora eu sentei com ela e falei, olha, os 2 últimos anos foi ruim e tal. Agora, imagina que eu abra para você, bota aqui quanto foi, você bote. E aí o oficial da imigração tá lendo que eu ganhei 6 prêmios, que eu tinha loja, que eu tinha joia na novela, que a Xuxa usava. De repente ele olha e vê o faturamento. E ele vai dizer, opa, Aí ele será pode que ver, isso aqui tudo não é verdade? tanto assim. Não, Entendeu? E aí, a visão que ele tinha no imaginário dele, Já cai por terra, né? toda hora que... Quando você vai botando os seus achievements, né? Sim. Tudo que você alcançou, ele pode imaginar, ela faturava bem. Claro, Entendeu? sim. Mas se eu chego lá e boto número... Olha que interessante. Seja ele Sai bom da ou ruim, mas imaginação. quando eu boto um número, sai da imaginação, o número tá lá. Claro. E ele pode falar, nem é tanto assim, ainda mais em dólar. Ah, sim, imagina. Entendeu? Né? Faturamento que todo em era reais. de, sei lá, 5 para 1. Sim. Ainda mais em dólar. Aí eu falei, cara, eu não vou botar, porque daí eu quebro Já o tinha que ele esse feeling. pode imaginar. Aí ela ficou olhando e falou, tá, concordo. Então foi uma ideia que eu demovi dela, Que legal. de querer defender, pra mim, um indefensável. Sim. Porque foi bem ruim. E deu tudo certo. E aí deu tudo certo. Toda hora, quando eu procurei ela, eu tinha 3 prêmios. E ela, vamos aplicar. Eu não, cada hora eu me inscrevia num prêmio novo. E eu, não, mas espera aí que eu tô esperando a resposta. Espera aí que tá, a resposta é mais 2 e tal. E calçar bem de prêmios. E aí, na hora que quando a gente aplicou mesmo, eu tinha 6 prêmios. Nossa. Parabéns. Obrigada. que Eu top. fiquei muito feliz. Foi o que me deu, assim, eu tinha muito material pro habilidade extraordinária, pro visto AB1. Sim. Muita coisa que a Rede Globo me forneceu, porque Legal. eu voltei a assinar o negócio para poder pegar, porque o jornal tem aquele acervo, né? Sim. Se você assina, você Você consegue consegue pegar. pegar os antigos. Aí eu Isso. assinei o Jornal Globo de novo para pegar todos. E o bom é que eu sabia as datas porque eu botava no Facebook. Toda vez que saía na novela, toda vez que saía na revista, toda vez que... Então, eu botava no Facebook. Então, legal. eu conseguia ir atrás de todo o material. Sim. Olha como é importante a gente ter, né? Isso em arquivos. Sim. Né? E Porque a gente organizado, nunca sabe né? quando vai precisar. E nesse caso, pra ti, foi essencial. Eu tive até um pouco de sorte. Eu acho que na vida é assim, você tem talento, mas tem sorte também, entendeu? Eu encontrei pessoas excelentes na minha trajetória lá no Brasil. A diretora da Ajo Rio, que é a Associação dos Joalheiros do Rio de Janeiro, era sempre muito parceira dos novatos. Eu era considerada novata, né? E pequeno, né? Não era o Antônio Bernardo, nem o Agasterne. Então, elas sempre foram... A Ajo Rio sempre foi muito minha Te parceira. apoiando também. Existia um programa da Ajo Rio de feira internacional. Eu fiz feira internacional no pavilhão do Brasil. Então, você paga 50% do stand, porque os outros 50% ele é subsidiado pela instituição. Entendeu? Então, eu também tive muita ajuda, sabe? Nossa, maravilhoso. Coisas que a gente só... Não vou dizer que... O meu irmão mesmo, tudo que eu tive de visibilidade foi por causa da loja. E eu só abri a loja porque o meu irmão foi investidor. Então, eu sou super grata a ele, né? Amém. Uma coisa levou a outra e deu Exato. toda essa Deu bagagem tudo. para E aí eu consegui muito material e sou uma E foi aprovado em quantos dias? Olha o pessoal aí. 6 dias, gente. Bateu recorde. Eu não conheço ninguém que teve o visto Também aprovado não. em 6 Eu dias. recebi, porque a aprovação... Eu falei pra minha advogada, eu não vou assinar aplicativo nenhum, você vai me falando, tá? Pra não ficar Evitar na o estresse. ansiedade. Ah, E eu ansiedade. lembro que no dia 3 de janeiro, ela botou no correio no dia 2 de janeiro, porque dia 1º foi feriado, dia 2 ela bota como prioridade, né? Chegou lá no dia 3 e ele foi protocolado no mesmo dia, tá?
E no dia 9, ela me liga, eu tava viajando, e ela me liga e fala, seu visto foi aprovado. Nossa. Porque ela recebeu a notificação. Sim. Eu falei, mas eu ainda nem recebi o Como assim, documento. meu visto foi aprovado? Não, eu não tinha recebido o documento que vem, olha, Sim, o seu sim. documento, o seu processo foi protocolado, foi é número protocolado. tal. Aceita. Então eu já sabia que estava aprovada sem nem saber o número do meu processo, Nossa. porque Que coisa boa. chegou antes pra mim. Claro.